Dia, gata. Eu não sei nem se eu devia estar abrindo esse assunto aqui com vocês, porque a internet tem muita opinião. E por mais que existam várias positivas, pessoas que concordam e pessoas que discordam de maneira respeitosa, aqueles que vêm atacar e querer dizer que eu sou dona da razão por estar postando isso, ou porque eu crio uma série de julgamentos quando eu jogo ideias assim na internet. Mas enfim, vou falar. Eu e meu namorado estávamos sentados um dia desses, falando sobre uma pessoa X. Essa pessoa do exemplo vive uma vida maravilhosa, fruto de muito trabalho das gerações anteriores, dos pais e dos avós. E ela vive várias e várias coisas boas, que tudo isso proporciona, mas no discurso, se você a escuta, você vê que é uma coisa totalmente diferente, distorcida da realidade. É como se a pessoa se sentisse mal por não ter passado por grandes dificuldades na vida, o que é totalmente louco, mas que se você para olhar, por exemplo, a internet, as grandes histórias de superação, há muito disso. A pessoa sofreu, depois conquistou e, enfim, hoje tem uma linda história para contar. Mas na prática não é bem assim. Nem todo mundo vive essa mesma realidade. E não é porque você não sofreu com grandes dificuldades que sua vida não é interessante, sabe? Mas as pessoas estão cada vez mais pilhadas nisso. E quando eu escutei esse exemplo, que é de uma pessoa que eu conheço boa parte da realidade, eu fiquei muito reflexiva. Na minha visão, e se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Eu acho que a vida da pessoa não precisa ter sido uma grande tragédia para que ela seja digna das coisas que ela buscou e conquistou. Eu acho que a pessoa não precisa também fingir que passou por uma série de coisas dolorosas para hoje ter uma história bonita, sabe? Cada história é individual e a gente precisa muito olhar com mais empatia isso. E eu falo porque eu fui uma dessas pessoas que julguei muito, principalmente quando eu vi a história de Davi Braga sendo contada na internet, que ele, enfim, fez uma startup que bombou, ele ganhou muito dinheiro, várias pessoas caíram em cima porque Davi veio de uma família que era muito bem de vida, e isso havia facilitado o caminho, e que bom que facilitou. Quantas e quantas pessoas herdam fortunas e não conseguem aproveitar nem metade do dinheiro, não sabem nem o que fazer com ele, sabe? Será que os pais dele erraram muito quando de pequeno ensinaram a ele educação financeira e também trabalharam muito para terem toda a fortuna que tem hoje? Ou será que é a gente que está errado em pensar que precisa de sofrimento para que a história seja bonita e para que todo mundo seja digno das conquistas que tem? Essa foi uma reflexão que me pegou e, gente, eu não tiro ela da cabeça desde que eu ouvi. Porque até mesmo eu me cobro por esse tipo de coisa. E talvez você do outro lado também.